Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Olha, eu estou com a Bíblia Sagrada aqui e este é mais um vídeo para o nosso canal Galardoar, o ensino de presente para você. Hoje nós estaremos aí fechando aquela playlist, né, a respeito da introdução às epístolas gerais, ok? As epístolas gerais. E hoje nós vamos falar sobre primeira, segunda, terceira João e o livro de Judas, ok? Sem mais, como de praxe, eu peço a sua colaboração para que você compartilhe, curta, comenta, se inscreva aqui, ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Deus em Cristo abençoe sua vida em nome de Jesus. Vamos ao que interessa, sem enrolação, né? Mais uma vez, para poder você ter aí um conteúdo, um bom conteúdo em o menor tempo possível, ok? 1 João, portanto, está relacionado justamente, né, às epístolas gerais, ok? Então, só para recapitular, epístolas gerais é o contrário daquelas epístolas chamadas de epístolas endereçadas a um grupo de pessoas ou a um indivíduo. Ao contrário, por exemplo, das cartas de Paulo. Paulo escreveu para as igrejas e Paulo escreveu também para indivíduos, ok? Então, essa é a diferenciação das epístolas de Paulo com as epístolas gerais. As epístolas gerais ou universais, elas foram endereçadas a um grupo maior de pessoas que nem sempre estão identificadas, ok? Identificadas. No caso de 1 João, nós temos aí, portanto, 1 João sendo escrito por volta do ano 85 a 95 depois de Cristo. Então este João é o mesmo João que escreveu o Evangelho, né, de Jesus, conforme escrito de João, e também essas três epístolas. Estas três epístolas, principalmente a primeira e a segunda, elas servem aqui, portanto, como epístolas apologéticas. Estas epístolas apologéticas, uma vez que o contexto da carta vai revelar a necessidade de ter uma defesa de algumas verdades que estavam relacionadas ao cristianismo dentro deste finalzinho do século, né? O finalzinho do século, uma vez que João foi o último discípulo a morrer. Então nós temos aí as outras epístolas gerais no ano 60, 70 e 80, 60 e 70, e aqui João de 85 a 95 depois de Cristo. Então nós temos, por exemplo, pano de fundo, horizonte de João está relacionado, por exemplo, ao paganismo, porque o cristianismo neste período já estava bem proliferado, né? Apesar das perseguições, apesar das dificuldades, o cristianismo estava bem proliferado neste período de tempo, no finalzinho do primeiro século. O cristianismo já estava bem avançado em muitos lugares. E era um grupo de pessoas já de proeminência, importantes, né? E com isso também trouxe muito do paganismo tentando se infiltrar. E muitas das heresias estavam tentando ser infiltradas aí no cristianismo. Uma destas heresias estava relacionada diretamente ao gnosticismo. O gnosticismo, como a palavra pressupõe, a palavra de origem grega, né? Gnose, a gnose, que é o conhecimento, eles pregavam, este grupo gnóstico, eles pregavam a respeito da concepção da alma e do espírito, do corpo e do espírito, melhor dizendo. Então, para eles, para o gnosticismo, o espírito está ligado diretamente a Deus. E o corpo estava inclinado, já era mal, já é mal por natureza, inclinado à pecaminosidade.
Então, o espírito, portanto, estava conectado direto com Deus e o corpo direto com a carnalidade, com o mundanismo. Então, para eles, para o gnóstico, um homem poderia ter acesso a Deus mesmo estando na pecaminosidade, na carnalidade, porque não a conseguia haver desassociação entre o que é carnal e o que é espiritual. Então, esta forma de ver o mundo, eles conseguiam, portanto, observar que esta forma de ver o mundo, só através do conhecimento disso é que haveria então esta simbiose, digamos assim, esta fusão para que houvesse então uma aproximação e um conhecimento acerca de Deus. Só que isto não é verdade. Nós sabemos que dentro da antropologia bíblica, o homem é dotado de um tríplice elemento: espírito, alma e corpo, ok? Então o espírito realmente é aquele que se conecta com o mundo espiritual, o corpo é aquele que se conecta com o mundo físico e a alma é aquele que se conecta com o mundo emocional, psicológico, tá? Está mais relacionado ao coração em si, a tudo mais. Então, dentro da perspectiva bíblica, nós precisamos então observar que o espírito dá vida à alma e a alma dá vida ao corpo, ok? Então, isso Paulo vai dizer também lá em Tessalonicenses: sejam plenamente santos em vossa maneira de viver, em todo o vosso espírito, alma e corpo sejam preservados para o dia da redenção. Então aqui nós identificamos que o espírito também peca, o espírito do homem também peca, a alma do homem peca, o corpo, portanto, também peca. Apesar de haver uma inclinação para o mal, o corpo também tem inclinação para o bem. Ele sabe o que é certo e o que é errado, né? Ele foi soprado nas narinas do ser humano o espírito do fôlego da vida, que é uma parte do próprio ser de Deus. Então no corpo também há elementos que podem o inclinar para algo benéfico e não apenas maléfico. Então esse era uma das heresias que existia. A igreja de Éfeso, ela sofreu bastante com isso. A igreja de Éfeso, inclusive, é aquela que foi fundada pelo apóstolo Paulo, mas também foi o seu bispo, posteriormente, foi o apóstolo João, esse mesmo que a gente está estudando agora. Então João foi bispo na igreja de Éfeso. João teve como discípulo Policarpo, Papias, né? Inácio. Então estes também posteriormente receberam as informações de João, passaram adiante, foram, por exemplo, também bispos na igreja de Esmirna, por exemplo, na igreja de Antioquia, como foi Inácio, na igreja de Esmirna, como foi Policarpo. Então esse é o pano de fundo e o porquê que João vai usar estas expressões idiomáticas a respeito da igreja, né? Principalmente Éfeso e as igrejas adjacentes ali no entorno de Éfeso, ok? Então nós vamos observar que João vai combater, portanto, esta heresia, principalmente esta heresia chamada de gnosticismo, ok? Gnosticismo. A carta, portanto, foi escrita por volta do ano 85 a 95 depois de Cristo e foi feita uma apologética para a defesa da fé contra os gnósticos, ok? Então nós entramos na carta efetivamente, mostrando, portanto, que João está falando a respeito da encarnação. Já no primeiro capítulo, João vai falar da encarnação do Verbo, da encarnação de Jesus. Ele vai citar isso também no Evangelho que leva o seu nome, João, que o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Ou seja, pelo fato dos gnósticos entenderem que o Espírito está totalmente separado da carne, o Espírito envolve a Deus e a carne é totalmente inclinada para a carnalidade, não havia possibilidade de Deus se fazer homem carnal.
né, Deus se fazer homem em carne, porque não há possibilidade de Deus ter inclinação para o pecado, segundo os gnósticos. E é por isso que João vai combater dizendo: o verbo se fez carne, porque a carne também faz parte do tríplice elemento de toda a plenitude da personalidade humana. Então, quem fala isso também é Cláudio Honor Corrêa de Andrade, no dicionário teológico. Ele vai dizer justamente isso: o corpo também faz parte da plenitude do homem. Tanto é que no arrebatamento da igreja, os mortos ressuscitarão com corpos incorruptíveis. Apesar de serem incorruptíveis, são corpos, e são corpos da maneira com que eles viviam aqui na Terra. Então, isso faz parte do ser humano: o corpo, a alma e o espírito. Pelo fato dos gnósticos acharem e pressuporem que o corpo só há inclinação para o mal, eles entendiam e pregavam que não havia necessidade, não havia como Deus se fazer homem. Mas João está dizendo que houve uma encarnação, Deus se fez homem, habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 14 vai dizer: eu vi a sua glória, eu vi a glória como do unigênito do Pai. Então ele é testemunha ocular de que Cristo, o Jesus, que ele era o mais íntimo do grupo dos 12 e do grupo dos 3, João era o mais íntimo de Jesus, ele via necessariamente que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, e que era Deus na sua segunda pessoa da Trindade, ok? Então João vai falar sobre a concepção de que Deus é luz. Ele vai citar alguns termos, né? Já em João capítulo 2, andando na luz, assim como Jesus é luz, ele vai falar sobre isso. João capítulo 2, do 18 ao 29, ele vai falar sobre o anticristo. Olha, vocês não estão ouvindo aí que vem o anticristo, mas há muitos hoje que estão se fazendo anticristos. Veja que João está relatando aqui agora a respeito de muitas lideranças que estavam pregando heresias, né, no meio das congregações de Éfeso e adjacentes. Então não havia possibilidade de João ficar quieto. João é um discípulo de Jesus, um apóstolo, um último apóstolo que ainda estava vivo, e era necessário que ele, portanto, falasse, pregasse a verdade. O anticristo, portanto, aqui também era aquele que era aquele homem de pecado, né, que está em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e Apocalipse capítulo de número 13. Também é mencionado aí em João capítulo 2, 18 ao 22, capítulo 4, versículo 3, e em 2 João versículo 7, né? Porque 2 João não tem nem capítulo de tão pequeno que é. Nós vamos falar sobre ele rapidamente, e nós estamos aqui correndo com esta aula, com este estudo aqui para você. Então o anticristo como pessoa iníqua só viria antes da segunda vinda de Cristo, tá? Antes da segunda vinda de Cristo, aquilo que nós chamamos de grande tribulação. Ele se manifestará na grande tribulação. Mas João está dizendo: há muitos anticristos, ou seja, os líderes que estão pregando contra o evangelho de Jesus, dizendo inclusive que Jesus não poderia ser Deus pelo fato dele ter um corpo. Isso inclusive dentro da teologia, chamado de docetismo. Docetismo é a corrente filosófica implementada no primeiro século da igreja, que dizia que Deus não podia ser homem, não podia vir a ser homem. Nós temos, portanto, já em João capítulo de número 3, a concepção da retidão. João está preocupado com as igrejas, com o seu público que estava espalhado nas redondezas de Éfeso. Ele está preocupado ali. Então fala: todo aquele que está no pecado não viu nem conheceu a Deus. Presta atenção a respeito deles. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, não erra, não peca. Então João está dizendo o seguinte: para a comunidade
endereçada a esta epístola, ele está dizendo: se afirmarmos que estamos sem pecados, enganamos-nos a nós mesmos. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus mentiroso, porque Deus mesmo está dizendo que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, né? Então há pecado, mas ao mesmo tempo que há pecado no ser humano, há também esta redenção. Essa redenção só podia partir de alguém que deveria vir na mesma natureza que nós. Jesus veio como homem para redimir os homens da sua fragilidade humana. Deu para entender? Então isso é importante. O justo pode cair em pecado por fraqueza, mas continuar sendo justo. É possível que João tivesse em mente certos mestres heréticos, tais como Jezabéis, né? Os mestres heréticos, Jezabéis, Balaão, Nicolaítas e tantos outros que já existiam, os gnósticos que já existiam naquela época. João capítulo 3, do 13 ao 24, vai falar sobre o amor, né? A nota predominante da carta é justamente o amor, por isso que ele é conhecido como o discípulo do amor, o discípulo a quem Jesus amava. Veja bem, que ele vai dizer assim, ó, que nos amemos uns aos outros, não proceda de Deus quem não ama seu irmão. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. Amemos uns aos outros. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O amor procede de Deus. Devemos amar uns aos outros. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. O perfeito amor expulsa o medo, né? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Tiago vai dizer isso também. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ok? Então ele vai falar de novo sobre os falsos profetas, lá em 1 João capítulo 4, do 1 ao 6, ele vai falar sobre os falsos profetas e os falsos ensinos, as vãs filosofias, e ele vai retomar a concepção do amor no capítulo 4, do 7 ao 21. Depois ele termina falando sobre a concepção da vida eterna e o peso do pecado que leva à morte, ok? Esta foi a primeira epístola de João. Na segunda epístola de João, ele está também fazendo aqui um aparato apologético. A diferença é que a segunda e a terceira está mais relacionada a uma carta pessoal. É por esse motivo que ela quase não tem, ela não tem nem capítulo, são apenas 11. São apenas 11 versículos que a segunda carta de João tem. Ele vai falar sobre o presbítero aqui, ele vai falar sobre a senhora eleita, que alguns pressupõem ser uma senhora mesmo, né? Uma expressão para identificar uma pessoa física mesmo que estaria recebendo esta carta pessoal de alguma igreja, ou então alguma igreja específica, não se sabe ao certo, mas o Manual Bíblico de Halley, por exemplo, coloca duas possibilidades, estas duas, ou a senhora eleita representa uma igreja, congregação física, local, né? E João está falando da matriz da igreja de Éfeso, né? Está escrevendo de Éfeso, ou então uma pessoa mesmo física, ok? Lá no versículo de número 1, versículo de 1 ao 4, ele vai falar sobre a verdade, e ele emprega a verdade pelo menos 5 vezes. Verso 1 ele vai dizer, eu amo na verdade ainda e conhecem a verdade. Verso 2 vai dizer a verdade que permanece em nós. Verso 3 vai dizer a graça, a misericórdia e a paz estarão conosco em verdade e em amor. Verso 4, andando na verdade, além de falar que Cristo é a própria verdade, verso 9, né? Verso de número 9, e ele vai retomar a concepção, mais uma vez, dos falsos mestres.
dos falsos mestres. Trata-se de mestres aos quais João já se referia lá na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 18 ao 29, que nós acabamos de falar. Eles vão de igreja em igreja, ensinando em nome de Cristo doutrinas que subvertem a fé cristã. Isso tem preocupado, inclusive, não só no tempo de João, mas no tempo de hoje também. Nós temos que tomar este cuidado, ok? Essa, portanto, é uma advertência, uma exortação em amor aos falsos ensinamentos, as heresias, ok? Isto foi 2 João. E 3 João vai falar sobre a rejeição dos cooperadores. E ele vai escrever a um certo Gaio. E nós temos aqui Gaio, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 14, em Romanos capítulo 16, versículo 23, este Gaio que foi convertido numa pregação do apóstolo Paulo. Mas também tem outro Gaio, tá? Tem outro Gaio que no verso 4, João mesmo, escrevendo a terceira de sua epístola, vai falar, é chamado de Gaio, filhos de João, ou seja, um dos seus convertidos, porque a ideia de filho aqui também era do pai espiritual, era filhos espirituais, então toda vez que remetia também a concepção de filho, poderia, pelo contexto aqui que está, pode referir-se a um filho espiritual de João. Então, este seria um Gaio convertido por João e não por Paulo. Isso também é uma referência importante. Independente de quem seja, é um Gaio que está recebendo essa carta pessoal. E por que ficou conservada esta epístola para nós? Porque alguns estudiosos vão identificar que estas duas cartas, 2ª e 3ª João, foram anexadas à primeira. Tá? Então, por esse motivo, ainda temos conservado dentro do nosso cânon do Novo Testamento esta epístola, ok? Então, verso 2 vai dizer que tudo corra bem. É Paulo falando a respeito desse jovem, né, Gaio, para que ele pudesse saber que está nas orações do apóstolo João, né? João ainda vai falar sobre, mais uma vez, a palavra verdade. A palavra verdade, então, é uma das mais usadas por João. Ele emprega pelo menos 20 vezes no Evangelho, 9 vezes em 1 João, 5 em 2ª e 5 nesta breve carta de 3 João, que tem apenas 9 versículos, ok? Então ele fala sobre cooperadores de João. Paulo, uns 40 anos antes, estabelecer igrejas em Éfeso e nos arredores. Sem missionários para treinamento dos pastores, precisava levantar obreiros dentre os que se converteram. Posteriormente, João assumiu o cuidado pastoral destas igrejas, tá? E parece que preparava muitos mestres e pregadores para ajudá-lo, os quais enviavam a igrejas. E ele vai terminar o verso 9 falando sobre um herege chamado Diótrefes, tá? E esse Diótrefes era um falso mestre que ia também em muitas igrejas e que até não permitia que cooperadores de João entrassem na sua congregação que havia fundado. Então isso era o que estava remetendo às cartas de João, principalmente a 2ª e a 3ª epístola, ok? Então é possível que esta 3ª carta fosse levada ou fosse portador, né, desta carta um homem chamado Demétrio, ok? Então, basicamente, as 3 epístolas, 1ª, 2ª e 3ª João, basicamente funcionou como uma espécie de apologética, ou seja, a defesa da fé em Cristo para o seu período, ok? E aí nós vamos adentrar agora na epístola de Judas, a epístola de Judas, que compreende também apenas 25, né? Se não me falha a memória, 25 versos. 25 versos. Vamos ver aqui rapidamente. Eu estou com a Bíblia Sagrada aqui e nós vamos ver rapidamente a epístola de João. Isso aí, possui 25
versículos, tá? E também não tem capítulo, né? Ele não possui capítulo, a epístola de João. De Judas, perdão, de Judas, a epístola de Judas. Então Judas, você tem alguns nomes aí a respeito de quem seria esse Judas, mas para ganharmos tempo, esse Judas é mais comumente aceito entre os pares teológicos, sendo irmão de Jesus, ok? Quando e onde essa epístola foi escrita? Essa epístola foi escrita à semelhança das demais, e principalmente 2 Pedro, né? Depois você volta lá na aula que eu falo sobre 2 Pedro, ela foi escrita às mesmas igrejas que Pedro também escreveu, tá? Que estão ali, portanto, na Ásia Menor. Não se sabe quais igrejas, mas todas as igrejas praticamente da Ásia Menor. Então, se eu sei que as igrejas da Ásia Menor são Esmirna, Filadélfia, Laodiceia, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, né? E outras igrejas ali, você tem ainda igrejas que Paulo havia fundado, praticamente todas elas. Essa epístola de Judas foi escrita também, endereçada para estas mesmas igrejas, e que foi escrita por volta do ano 67. Qual era a intenção de Judas ao escrever esta epístola? Ele viu a necessidade de ter uma informação mais genérica a respeito da doutrina da salvação e, obviamente, também combater, mais uma vez, os hereges e os falsos mestres, falsos profetas, que nós veremos aqui posteriormente. Então, do versículo 4 ao 19, ele vai falar e vai combater, inclusive, os falsos profetas, os falsos mestres. Ele vai usar, inclusive, linguajar bem profundo, linguajar termos, né? Termos que para a época era mesmo para escrachar com os falsos profetas. Então é muito pertinente que a gente leia estes termos. Por exemplo, no verso 4, ele vai falar sobre homens ímpios, homens que transformaram a graça em libertinagem, homens que negam a Jesus Cristo. Verso 7 ele vai dizer, assim como Sodoma, entregam-se à imoralidade sexual. Olha só, isso é pesadíssimo. Verso 8, estes sonhadores contaminam o próprio corpo, né? Eles contaminam o próprio corpo, contaminando o corpo de Cristo. Como animais irracionais se corrompem, lá no verso de número 10, são rochas submersas nas festas de fraternidade, versículo de número 12, pastores que só cuidam de si mesmo, ainda no versículo 12, nuvens sem água, árvore de outono sem fruto, versículo 12, ondas bravias do mar, espumando os seus próprios atos vergonhosos. Veja que depois da onda, a espuma que a onda faz permanece. Olha só, os atos vergonhosos destas pessoas, destes falsos mestres, destes falsos profetas, estavam permanecendo nas congregações, nas igrejas. Estrelas errantes para os quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Versículo de número 13. São murmuradores, são descontentes com a sua sorte, são cheios de si, versículo de número 16, são zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios, versículo de número 18, não tem o espírito, cuidado com isso, porque isso não era apenas no tempo de Judas, isso está no nosso tempo também. Adulam os outros por interesse, são gananciosos, são prepotentes, são enraivados, são detratores, são malvados, são inconsequentes, né? Eles veem tudo por interesse, versículo 16, são os que causam divisões entre vocês, versículo 19, isto é terrível, porque ainda nos dias de hoje nós temos muitos falsos mestres que estão corrompendo
a pureza e a santidade da igreja, os anjos caídos, versículo de número 6, que são muitas das vezes comparados aos anjos lá de Gênesis capítulo de número 6, do 1 ao 5, que fala sobre os filhos de Deus possuir as filhas dos homens. Mas isso não procede, isto está mais relacionado a rebelião que Satanás fez ainda antes da queda do homem lá no céu, ok? Esta rebelião está descrita em Isaías 14, do 12 ao 15, ok? E nós vamos ver uma das coisas, uma das visões mais polêmicas está relacionada ao verso 9, que é a disputa do corpo de Moisés entre Diabo e Miguel, tá ok? E Miguel aqui é a única vez que ele é chamado de arcanjo, tá? Mas ele é mencionado em Daniel capítulo 10, versículos 13 e 21, como um dos príncipes, tá, supremos. Em Apocalipse 12, 7, como um líder dos anjos. E somente aqui em Judas ele é chamado de arcanjo. E ele com o diabo vai disputar o corpo de Moisés. Irineu de Lyon, né, que era aí, portanto, Irineu, deixa eu dar uma olhada aqui. Perdão, Orígenes, tá? Orígenes também era um dos pais da igreja. Orígenes vai dizer em um de seus escritos que Judas tira esta parte das escrituras de um livro apócrifo chamado Assunção de Moisés, tá? Mas este livro também se perdeu em muitos de seus fragmentos, e os fragmentos que existem hoje não tem esta parte aí da briga, da luta, da disputa de Miguel com o diabo acerca do corpo. Mas Joséfo, por exemplo, Flávio Joséfo ali, vai dizer que Deus havia escondido o corpo de Moisés para que não houvesse novamente o princípio idólatra no povo judeu, tá ok? E que Satanás, se pegasse esse corpo, a ideia de Satanás era que imprimisse novamente a idolatria no povo judeu, coisa que já não existia mais. Então fica aí este ponto importante para nós a respeito disso, ok? O versículo 14 e 15 também é outra visão a respeito de Enoque, tá? A curta história de sua vida é contada em Gênesis capítulo 5, versículo 18 ao 24, mas nenhuma menção de suas palavras. A citação de Judas foi tirada de um livro apócrifo chamado Livro de Enoque. Está registrada aí no versículo 14 e 15, tá? As palavras genuínas de Enoque é que Judas usa, tá ok? Judas usa. Então nós temos aí a sanção de Judas a uma única passagem do livro de Enoque não se aplica à totalidade do referido livro. Então nós sabemos que o livro de Enoque não foi inspirado pelo Espírito, mas usá-lo como citação em alguns pontos não implica dizer que ele esteja usando o livro apócrifo, mas que ele está usando uma menção daquele livro para embasar uma verdade que Enoque havia falado, ok? Então basicamente é isso. Livro de Judas foi aí totalmente destrinchado, livro de 1ª, 2ª e 3º João também, e aqui nós finalizamos, portanto, este compêndio, esta trilogia, esta playlist de 3 vídeos acerca das epístolas gerais. Que você tenha tido um ótimo estudo. Se você está neste vídeo e não viu os anteriores, peço a você encarecidamente, veja os anteriores, vai ter muito conteúdo bom lá para você também repartir com outras pessoas. Curta, comenta, compartilha, ativa o sininho das notificações e, muito especialmente, inscreva-se neste canal e nos ajuda a continuar proliferando a palavra de Deus através deste canal, ok? Deus em Cristo abençoe sua vida. Você esteve no canal Galardoar, o ensino de presente para você.